Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar o payload com barra de progresso utilizando JavaScript e PHP. E o que será implementado é o seguinte: este formulário no qual o usuário pode selecionar um arquivo, seleciona um arquivo com o tamanho de 187 MB, é claro, eu liberei para que o servidor aceite arquivo deste tamanho. Em seguida, clico em enviar, ele apresenta a porcentagem, o payload concluído com sucesso. Importante, eu consegui selecionar um arquivo 187 MB porque eu liberei a permissão de poder enviar através do post 255 MB e também realizar o payload desse 255 MB. Isso eu apresento no decorrer da aula. Então, é esta barra de progresso que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local AMP Server. Depois de ter startado, acesso no gerenciador de arquivos e dentro do AMP Server criei o diretório Celc, diretório que eu sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code com o diretório aberto, eu crio o primeiro arquivo com o nome de index.php. No mesmo, coloco a estrutura básica do HTML5, altero o idioma, a página é português Brasil e também acrescento um título indicando Celc. Posso completar a frase colocando o payload com barra de progresso. Em seguida, acrescento um título, utilizo H2. Coloco só a palavra o payload, abro no navegador só para conferir como está ficando. Para isso, eu acesso o localhost, porque é o servidor local, em seguida o diretório Celc e o arquivo index.php. Em função de ser um arquivo index, eu não preciso colocar o nome, simplesmente coloco o localhost e em seguida o diretório Celc. Tem a palavra o payload sendo o título. Próximo passo é criar o formulário. Pego a tag form, finalizo a tag form. Dentro da tag form acrescento o atributo ID e o seletor com o nome de o payload form. Também quero trabalhar com arquivo, então é obrigatório a propriedade entype, em seguida multipart form data. Assim eu consigo trabalhar com arquivo. Coloquei um comentário, início e fim do formulário, e dentro deste formulário crio o campo para o usuário selecionar o arquivo input, type, file para poder selecionar um arquivo, name, eu coloco file e depois o ID será o arquivo. Finalizo este campo, também crio um botão, abro a tag, em seguida indico type, também botão, não será um submit, um ID com o nome de o payload btn, para ser fácil de identificar. Finalizo a tag e internamente coloco a palavra enviar. Confiro no navegador, atualizando e tem o formulário. Só faltou acrescentar duas quebras de linha. Eu não estou preocupado com o layout. Para criar o layout, você pode utilizar qualquer framework ou biblioteca conforme está no seu projeto. Em seguida, crio a barra de progresso. Para isso, eu tenho a tag, esta tag, finalizo a tag e dentro desta tag indico um ID com o nome de barra progresso. Também começa com o valor 0 e o máximo será 100%. Simplesmente coloco 100. Conferir como é que está ficando, atualizo e tenho a barra de progresso. Posso acrescentar duas quebras de linha só para ficar mais organizado. Atualizo e tem a barra de progresso um pouco abaixo. Eu também quero apresentar a porcentagem do payload. Para isso, crio uma div. Finalizo a div, pode ser um span, não há nenhum problema. Finalizo a tag span e internamente acrescento o ID e este ID recebe a palavra
porcentagem, acrescento também a palavra carregada. Implementado a parte do HTML. Agora falta implementar o JavaScript. E o JavaScript pode ser implementado em um arquivo separado, mas no momento eu acrescento no próprio arquivo. Abro a tag, finalizo a tag, em seguida dentro do script, primeiro quero receber o seletor relacionado ao botão. Para isso utilizo document.getElementById, é um ID, eu coloquei no botão upload btn, este é o seletor. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o mesmo nome. Eu duplico isso daqui porque eu quero receber agora os seguintes valores. Coloquei o comentário, preciso receber o seletor barra de progresso, eu coloquei ID, então aqui também coloco ID e aqui também barra de progresso. Seletor para atribuir a porcentagem de upload, coloquei porcentagem carregada, também altero aqui porcentagem carregada. Seletor do formulário é o upload form, copio e substituo neste local. E por último tenho receber o seletor do campo. Eu coloquei com o nome de arquivo, pego e substituo neste local o ID e também o nome da constante. Recebi todos os seletores. O próximo passo é aguardar o clique do usuário no botão do formulário. E eu coloquei o nome da constante upload btn. Se o usuário fizer o seguinte, eu aguardo, então add event listener, aguarde um evento. Qual evento? O clique. O usuário clica no botão. Se o usuário clicar, execute a função, crio a função seguindo o padrão arrow function e dentro desta função posso receber os dados do formulário. E para receber, utilizo o new para instanciar, em seguida form data, e no form data recebo como parâmetro o upload, como é que eu coloquei o ID upload form, estou recebendo e atribuindo para esta constante que possui o formulário. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de dados formulário para ser mais fácil de identificar. Coloco a palavra completa. E agora eu quero fazer requisições assíncronas. Para isso, será utilizado este objeto. Coloquei para facilitar, new para instanciar, instancio este objeto e atribuo para uma constante com o nome de solicitação assíncrona. E esta solicitação assíncrona será realizada utilizando o método post para o arquivo upload e também indico realmente que é uma solicitação assíncrona. Pego solicitação assíncrona, esta constante que recebeu este objeto, em seguida open para abrir, sendo uma requisição utilizando o método post para o arquivo. Não tenho ainda este arquivo, preciso criar o upload.php e indico que é uma requisição assíncrona. Posso criar este arquivo, crio o mesmo, deixo no momento o arquivo vazio e continuo no JavaScript. Coloco um comentário um pouco mais longo, indicando tudo o que será implementado. Monitorar o andamento do upload do arquivo. É isso que eu quero fazer. Logo eu realizo a leitura deste comentário. Eu pego solicitação assíncrona, em seguida upload, coloquei outra palavra, upload.onProgress. Temos o auxílio do editor. Eu utilizo isso para acionar à medida que os dados são enviados para o servidor. E, em seguida, crio uma função, também seguindo o padrão arrow function, e nesta função eu recebo como parâmetro o evento, o parâmetro
é um objeto que contém as informações sobre o progresso do upload. Então, é ele que possui as informações, é ele que será utilizado. Falando sobre este parâmetro, já temos aqui a explicação. Calcular a porcentagem de conclusão do upload, dividindo o número de bytes já carregados, que está dentro deste parâmetro, pelo tamanho total do arquivo, que também está dentro deste parâmetro. Isso dá uma estimativa do progresso em percentuais. Pego o parâmetro que eu setei, em seguida, quanto é que foi carregado, eu divido pelo parâmetro sendo o total e em seguida multiplico por 100 para conseguir a porcentagem e atribuo para uma constante com o nome de porcentagem. Se eu já tenho a porcentagem, eu posso atualizar o valor da barra de progresso. Barra de progresso, a constante que eu criei aqui acima, que está recebendo seletor. Agora eu quero atribuir para este seletor barra de progresso a porcentagem. Então, barra de progresso ponto value recebe o seguinte valor, sendo o valor em porcentagem. Porcentagem está aqui. Porque o valor padrão eu coloquei 0. Se fez 32% do upload, eu tenho 32. Será atribuído 32 e a barra de progresso deve chegar mais ou menos neste local. Fez 50%, chega aqui no meio. E assim por diante. Próximo passo é atualizar a porcentagem do progresso. Porcentagem do progresso está neste span. Aqui falta colocar duas quebras de linha também. Porcentagem carregada, eu recebi o seletor, atribuí para esta constante, utilizo aqui abaixo. Porcentagem carregada recebe um HTML, inner HTML, e recebe o texto, por exemplo, upload concluído. Ou antes eu posso fazer o seguinte, coloco porcentagem carregada, continua como inner HTML, mas se eu pego a porcentagem, então porcentagem to fix, temos aqui, eu quero que ele fixe duas casas e também concateno com porcentagem. Por exemplo, 32%, 50%, o número 50 e depois mais o caractere porcento. E eu comecei a colocar o upload concluído. Eu acrescento o upload concluído aqui abaixo. Acionar quando a solicitação AJAX é totalmente carregada. Pego solicitação assíncrona onload, temos aqui, crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction e dentro desta função acrescento atualizar a porcentagem para concluído. Agora sim, coloco porcentagem.innerHTML, recebe a frase que eu havia começado a digitar anteriormente. Agora coloco upload concluído. E para finalizar, eu preciso enviar os dados do formulário para o servidor processar. Pego solicitação assíncrona, send para enviar, envio o que está dentro de dados formulário. Se eu estou enviando para quem? Para o upload.php, utilizando o método post. Então, venho aqui neste arquivo PHP, receber o arquivo enviado, utilizo cifrão underline files e eu coloquei o nome no campo de arquivo, não, coloquei file. Então, aqui eu preciso colocar file e atribuo para uma variável com o nome de arquivo. Recebi. Próximo passo é indicar o local do upload. Para isso, eu crio uma variável com o nome de destino underline arquivo e recebe o seguinte, será para um diretório upload. Eu não tenho ainda esse diretório, preciso criar. Eu copio o nome do diretório que eu atribuí e aqui eu crio o mesmo, upload,
dentro de upload, quero fazer o envio do arquivo que está dentro de files, em seguida é file. Eu não preciso receber novamente, eu posso pegar simplesmente o arquivo, porque eu já recebi. Então, coloco arquivo e depois eu tenho a posição name, porque dentro de file eu tenho um array, eu tenho o nome, local temporário, o tamanho, entre outras informações. Eu preciso é do nome e posso mover o arquivo. Mover, realizando o upload do local temporário para esse diretório upload. Utilizo move upload file. Primeiro, preciso indicar de qual local, então é do local temporário, pego o arquivo e depois é o temp name. Local temporário, onde está o arquivo, vírgula, qual é o destino, o editor está auxiliando e o destino está dentro desta variável. Assim já deve realizar o upload. É claro, você precisa implementar validação neste local, eu recomendo ou é recomendado ter validação o tipo de arquivo, o tamanho do arquivo, entre outras informações. E posso tentar fazer um upload. Só conferir, eu coloquei upload, o nome do arquivo, sim, upload.php. E primeiro dou um Ctrl F5 para recarregar, obrigatório clicar em Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Clico em escolher o arquivo. Primeiro seleciono um arquivo pequeno. Este arquivo possui 174. Se eu clicar aqui em enviar, ele envia bem rápido. Clico em enviar, o upload concluído. Não consegui ver a porcentagem. Atualizo, seleciono um outro arquivo. Este arquivo ele possui 187 MB. Clico em abrir, clico em enviar, 1% e não foi para frente. E agora? Por que ele não está realizando o upload? Porque o servidor local que eu estou utilizando ele está limitado a 2 MB de post e 2 MB de upload. Então, quando você fizer o deploy da sua aplicação para o servidor em produção, você precisa verificar qual é o limite de upload. Como é que eu faço para alterar o limite no WAMP Server? Porque eu estou utilizando o servidor local WAMP Server. Eu venho na barra inferior, em seguida seleciono o WAMP Server, clico com o botão direito, em seguida venho em PHP, configuração, e em configuração vou precisar arrastar porque vocês não estão visualizando todo o conteúdo. Agora sim, observem que eu tenho o post máximo 2 MB selecionado. Então, significa que eu só consigo enviar 2 MB, não consigo enviar mais. Eu seleciono 256, deve reiniciar o servidor e depois que reiniciar, eu também seleciono o upload 256 MB. Eu realizo essas duas alterações e logo retorno. Você também altera, faz esta alteração. Eu alterei o post e ainda não alterei o upload. Agora sim, altero do upload também. Feita a alteração, atualizo, seleciono o arquivo com 187 MB. Agora deve enviar. Clico em abrir. Em enviar, observem que ele apresentou a barra de progresso, carregando conforme o upload foi sendo realizado e o upload concluído. Confiro no editor se realmente conseguiu realizar o upload. Eu tenho o arquivo JPEG e também o arquivo MP4. É importante ter a validação, porque atualmente o projeto está aceitando qualquer extensão. Se alguém quiser enviar um executável, consegue enviar, por isso é importante ter a validação. E para auxiliar, abaixa um link para você acessar um tutorial no qual eu apresento como implementar a validação com PHP, validar a extensão do arquivo. Desta forma, eu apresentei para vocês como criar a barra de progresso do upload. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.